Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar falando sobre conversão de medida, né? Nesse caso especificamente conversão de polegada fracionária para milímetro, né? Ou como muita gente chama de polegada ordinária, né? Bom, eh, a questão da conversão ela vai se basear sempre na unidade que você tem de equivalência, né? Onde a gente falou na última aula, né? Que uma polegada equivale a 25,4 milímetros, né? Então esse é o primeiro ponto que a gente precisa ficar atento, né? Como eu tinha informado também na última aula, o uso da polegada fracionária é justamente para poder limitar, né, os valores, né, que são utilizados internacionalmente entre os países que trabalham com a unidade de medida polegada e a unidade de medida no sistema métrico, né? Então, por isso que se trabalha com a polegada fracionária para poder limitar e não ter, né, várias medidas, né, de conversão, né, entre um e outro. Então, vamos dar uma observada aqui referente a como é que funciona a lógica de conversão, né, de polegada fracionária para milímetro, né? Vamos pegar aqui o primeiro exemplo, né, 1,5 polegadas. Né? O que essa 1,5 polegadas representa? Eu tenho aqui 1 polegada, que representa 25,4, e eu estou utilizando a segunda parte dessa polegada, né? Ou seja, eu tenho 25,4 milímetros dividido por 2. Então, nesse caso, para a conversão, vai ser justamente utilizar o 25,4 milímetros dividido por 2, que vai resultar em 12,7 milímetros. Então, 1,5 polegadas equivale a 12,7 milímetros, tá bom? Vamos verificar aqui um próximo valor. Deixa eu colocar aqui o resultado aqui do lado desse aqui. 1,5 polegadas equivale a 12,7 milímetros. Vamos 3/4 de polegada. Também é uma unidade muito comum, né? Um valor muito comum aí de polegada. Bom, 3/4 de polegada, o que é que a gente está informando, né? Que a polegada ela foi dividida em 4 partes, né? Com base aqui do denominador. E essa polegada dividida em 4 partes, a gente vai utilizar a terceira parte dela. Então é basicamente isso que está informado, né? Então você vai ter 25,4 milímetros dividido por 4, né? O valor de 25,4 dividido por 4 dá 6,35, né? Então você vai ter 6,35 milímetros, só que esse valor vai ser multiplicado por 3. Né? Então 6,35 multiplicado por 3 vai dar igual a 19,05. Então a gente tem aqui 19,05 milímetros. Né? Então esse é o resultado para a conversão de 3/4 de milímetro. Ok? Bom, verificar aqui um outro valor, né, referente à polegada fracionária. Vamos colocar aqui 2 polegadas e 7/8 de polegada. Então aqui é interessante o seguinte, porque você tem aqui a polegada inteira e aqui a fração. A polegada inteira, você já sabe que uma polegada equivale a 25,4. Então nesse caso é só multiplicar 2 por 25,4. Né? Então você vai ter 2 multiplicado por 25,4, que vai dar igual a 50,8 milímetros, e vai somar esse valor agora com a fração que está aqui indicada,
que é 7/8 de polegada. Então, nesse caso, a fração, você vai ter a mesma lógica que a gente utilizou na condição do 3/4, ou seja, eu vou pegar 25,4, dividir por 8, e dessas 8 partes eu vou utilizar até a 7ª parte, né? Então, eu tenho 25,4 dividido por 8. Então, eu vou ter 25,4 dividido por 8, que vai dar igual a 3,175 milímetros. Só que eu não vou utilizar esse valor aqui para somar com 50,8, porque eu quero esse valor 7 vezes. Então, eu vou pegar 3,175 e multiplicar por 7. Então, 3,175 vezes 7 vai dar igual a 22,225. Então, vai dar esse valor aqui, 22,225. Então, esse valor aqui é que vai ser somado com 50,8. Então, você vai ter 22,225 milímetros. Então, a soma desses dois valores aqui é que vai equivaler a 2 polegadas e 7/8, né? Então, somando esses dois valores, a gente vai ter o resultado de 73,025 milímetros. Então, esse é o resultado de 2 polegadas e 7/8. Bom, vou apagar aqui e vou fazer mais um exemplo utilizando polegada inteira e polegada fracionária, né? Também é muito comum. Vamos colocar aqui maior, colocar 3 polegadas, 128 polegadas. Então aqui eu tenho polegada inteira, polegada fracionária. No caso da polegada inteira, como já comentei, você vai multiplicar aqui no caso 3 vezes 25,4 milímetros, né? Então, esse resultado vai dar igual a 76,2 milímetros. Então, esse é o resultado aí de 3 vezes 25,4, né? No caso da parte fracionária, o que é que eu vou ter agora? A polegada dividida em 128 partes e eu vou querer apenas uma parte dessa divisão, né? Então, eu vou ter aqui 25,4 dividido por 128. Pronto, 25,4 dividido por 128 vai dar igual a 0, deixa eu colocar aqui embaixo que o número ficou grande. Então, 0,1984375, né? Então, veja que é um valor pequeno, né? Dá quase 0,2 de milímetro, né? Então, esse valor aqui, ele vai ser somado com 76,2. Então, o valor real de 3 polegadas e 128 de polegada, o resultado dele equivale a esse valor aqui, 76,3984375 milímetros. Essa de, poxa, mas esse valor tão grande assim, é porque a gente utilizou aqui na polegada fracionária o limite que a gente tem possível de fração, né? Não possível matematicamente, mas possível levando em consideração as normas. Então a gente tem aí 76,3984375 milímetros, tá bom? Então quanto equivale 3 polegadas e 128 avos de polegada, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, né? A gente vai estar fazendo aí depois outros exemplos aí de conversão, né? Polegada fracionária para milímetro, milímetro para polegada fracionária, milímetro para polegada decimal e vice-versa, tá bom? Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar aprendendo como converter milímetro para polegada fracionária, né? Ou polegada ordinária, né? Também conhecida.
Bom, na última aula a gente falou sobre conversão de polegada fracionária para milímetro e agora é o inverso. Bom, para fazer esse tipo de conversão, a primeira coisa que a gente precisa ficar atento é que a polegada fracionária, como eu falei na última aula, ela leva em consideração uma divisão limite, né? Já que essa polegada fracionária, na verdade, ela existe por causa dessa questão da comunicação técnica, né? Para limitar a questão de elementos, né? Com valores em polegada vindo para quem usa o sistema métrico e vice-versa, né? Então, meio que uma situação já padronizada para não ficar valores livres, né, para uso. Bom, enfim. E aí, no caso, a polegada que equivale a 25,4 milímetros, né, ela é dividida em 128 partes, né? Então, a polegada ela vai ser dividida em 128 partes, né? Então, o limite que a gente tem seria justamente um 128. É o menor valor que a gente tem referente à polegada fracionária padronizado. Então, a gente precisa ficar com esse conceito aí bem definido. Isso dá que condição para a gente? Nem todo valor em milímetro dá para converter em polegada fracionária. Exemplo, se eu quiser converter 30 milímetros para polegada fracionária, eu não vou conseguir converter. Por que eu não vou conseguir converter? Porque o nosso limite de conversão é 128, mas 128 o quê? 128 valores específicos, né? Então, esse 30 milímetros ele não faz parte desse valor. Vou dar um exemplo de um valor que faz parte, 19,05 milímetros. Você diz, pô, mas por que é que esse valor faz parte? 19,05, número estranho. Esse 19,05, ele equivale a 3/4 de polegada, né? Então, como é que a gente... Vou mostrar agora, né? Só para exemplificar como converter de polegada fracionária para milímetro, né? Ou seja, como é que a gente chega nesse valor aqui do 19,05. O que acontece? Você vai ter, já que uma polegada equivale a 25,4 milímetros, você vai dividir por 4, né? Porque o denominador ele está indicando justamente que a polegada ela vai ser dividida em 4 partes, então nesse caso vai dar igual a 6,35 milímetros. E quantas partes da polegada a gente vai querer, né? Ou dessa divisão? 3 partes. Então, no caso, esse valor de 6,35 ele vai ser multiplicado pelo numerador. Então, 6,35 vezes 3 vai dar igual a 19,05. Ou seja, esse valor aqui eu posso fazer a operação inversa para chegar a 3/4. E é isso que a gente vai ver agora. Bom, vamos lá. No caso, como é que eu faço, né, para converter o 19,05 em polegada fracionária? O primeiro passo é que justamente você vai ter o valor que você deseja converter dividido por 25,4. Né? Vou deixar aqui sem a unidade. Então, no caso, você vai ter ele dividido por 25,4. Esse valor dividido, você vai justamente trabalhar ele, vou colocar aqui o sinal de vezes, multiplicado por 128, dividido por 128. Né? Então, essa é a lógica para a gente poder converter. Então, 19,05 dividido por 25,4 vai dar igual a 0,75. Então, esse 0,75 vai ser multiplicado por 128. E depois, ele vai ficar na base fracionária do 128, né? Que é o denominador. Então, 0,75 vezes 128 vai dar igual a 96. Vou colocar aqui menor. Vai dar igual a 96. 96 dividido por 128. Então, aqui a gente chega na condição de fração. Né? Então, aqui já está convertido para fração.
Aí você diz, pô, mas você mostrou anteriormente que equivale a 3/4. Exatamente. 3/4 equivale a 96,128 avos de polegada. Só é a gente simplificar. 96 simplificando por 128, se a gente for dando continuidade, 96 por 2 vai dar 48. Então ficaria 48 e o 128 por 2, 64. O 48 por 2, 24. O 64 por 2, 32. E aí você vai dar continuidade e vai chegar uma hora que não vai conseguir simplificar mais e vai chegar a 3/4. Né? Então, simplificando 96 por 128, você vai ter 3/4 de polegada. Então, convertido para fração. Vamos verificar um outro exemplo. Um bem simples. 12,7. Passou aqui. Vou colocar aqui menor. 12,7. Aí a mesma situação, a gente vai colocar ele dividido por 25,4. Esse valor multiplicado por 128. E na base, né, com o denominador também 128. Né? Então, 12,7 dividido por 25,4 vai dar meio. Né? Meio vezes 128 na base 128. Meio vezes 128 vai dar 64. Então você vai ter aqui 64 por 128. Né? Então vamos fazer aqui a simplificação completa. 64 por 128 dividido por 2 vai dar, vou colocar aqui no canto, 32/64. É a primeira divisão, né? Ou seja, a primeira simplificação. Por 2 novamente vai dar 16 por 32. Por 2 novamente vai dar 8 por 16. Por 2 novamente vai dar 4 por 8. Por 2 novamente vai dar 2 por 4. E por último, meio. Ou seja, 12,7 milímetros equivale a meia polegada. Né? Então essa é a lógica aí que a gente utiliza para poder fazer essa conversão. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar apresentando para vocês um pouco sobre os conceitos referentes à unidade de medida milímetro. Né? Então a gente vai estar fazendo algumas observações sobre essa unidade, né, que é tão comum na área da mecânica. Né? Devido ao que diz respeito à sua precisão. Né? Então é muito comum utilizar milímetro. Né? Então, enquanto outras áreas é comum utilizar o metro, centímetro, né? No caso, para a área da mecânica é muito comum utilizar o milímetro. Né? Então, o que é o milímetro? O milímetro, na verdade, é a milésima divisão do metro. Né? Ou seja, o metro dividido em 1000 partes. Né? Essa milésima parte ela é justamente chamada de milímetro. Né? Então, essa é a relação que a gente tem para a unidade, né? Que acaba sendo uma subdivisão do metro. Né? Então, é muito comum a gente trabalhar na área de mecânica, né? Com medidas ligadas a milímetro. Né? Exemplo, um desenho de uma peça qualquer, onde eu venho a ter lá o comprimento da peça lá indicada com um valor de 10 milímetros, né, aqui de comprimento, né? Então, isso significa que eu vou ter justamente
né, o metro dividido em 1000 partes. Dessas 1000 partes eu vou estar utilizando 10 partes para poder estar analisando aquela dimensão, né? Então esse valor é o que a gente essa unidade é o que a gente utiliza normalmente, né? Então os próprios instrumentos de medição eles já vêm nessa escala de milímetro, né, para poder facilitar a visualização da mesma, né? Para quem viu nossas aulas de metrologia, né, a gente falou sobre interpretação utilizando o instrumento paquímetro, né, de 0,05 centésimos de milímetro, né? Então, além do milímetro, também a gente utiliza subdivisões do milímetro, né? Na verdade, exemplo, para mecânica, uma medida como essa de 10 milímetros, que equivale a 1 centímetro, né? E assim sucessivamente até chegar na divisão específica do metro, não é uma unidade tão é, precisa, né, no que diz respeito a seu comprimento, né? Então, não é nem que a unidade não seja precisa, né? O tamanho dela é um tamanho considerado alto para os padrões de tolerância da área da mecânica, né? Então, por isso que também a gente utiliza as subdivisões do milímetro, né? Então, é muito comum também ter utilização de décimo de milímetro, centésimo de milímetro e milésimo de milímetro, né? Então, essas são as representações mais comuns das subdivisões do milímetro que são utilizadas na mecânica, principalmente quando se trata de tolerâncias. Exemplo, 10 milímetros mais 0,02 centésimos de milímetro, né? Enquanto tolerância, né? O que significa? Significa que a peça ela vai poder, ou a dimensão da peça ela vai poder variar de 10 milímetros até 10,02 milímetro, né? Ou 10 milímetros e 2 centésimos de milímetro, né? Então é comum utilizar essas subdivisões levando em consideração a precisão que você vai ter lá da dimensão. Bom, vamos fazer aqui um exercício simples para poder entender, né, sobre essas subdivisões, né, onde o décimo do milímetro é a décima parte do milímetro, o centésimo é a centésima e o milésimo de milímetro é a milésima parte do mesmo. Bom, aqui a gente tem uma relação, né, trazendo as relações de unidade, né, milímetro, décimo de milímetro, centésimo, milésimo de milímetro, na esquerda, né, e aqui à direita a gente tem alguns valores. Então, para a gente justamente analisar em qual unidade está cada um desses valores, né? Então, vamos dar uma observada aqui. Esse primeiro, 0,8, como ele está na primeira casa após a vírgula, então aqui a gente tem 8 décimos de milímetro, né? Então esse aqui é o 2, né? Equivale a décimo de milímetro. Já o segundo, 0,008, ou seja, 3 casas após a vírgula, a gente está falando de milésimo de milímetro, né? Então esse caso aqui é o 4. O primeiro, né, 3,0 milímetros, né, ou 3 milímetros, a gente está tratando exatamente com milímetro, ou seja, antes da vírgula, né? Então, esse aqui vai ficar com 1. O quarto exemplo aqui, 0,06 centésimos de milímetro, ele justamente corresponde à segunda divisão após a vírgula. Então, nesse caso, a gente está falando de centésimo de milímetro. Então, nesse caso aqui, ele é o 3. O quinto, né, 0,7, observa que ele está na mesma condição do primeiro, que é 0,8, então nesse caso aqui também é décimo de milímetro. E por último, 0,001, né, ou 1 milésimo de milímetro, terceira casa após a vírgula, a gente está falando de milésimo de milímetro, o quarto. Tá bom? Então é muito comum a gente trabalhar com essas relações no que diz respeito à unidade de medida e os submúltiplos, as subdivisões do milímetro. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, né? Próximo vídeo a gente vai estar falando um pouquinho sobre polegada. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai estar tratando sobre definição referente à polegada, né? Que é tão comum o uso dessa unidade de medida
aqui em nosso país mesmo, a gente utilizando sistema métrico. Haja visto que a polegada é uma unidade que é utilizada em alguns países ainda, principalmente Estados Unidos e Inglaterra. Então, com base nessa referência da polegada, né, muitos equipamentos, elementos mecânicos, enfim, que existe essa questão da comercialização internacional, acabam vindo com essa unidade de medida e justamente devido a essa unidade de medida, a gente acaba tendo o uso, né, da polegada fracionária, que é o que a gente vai focar nesse momento, né? Haja visto que a polegada fracionária é um arranjo do que a gente, ou do que realmente é a polegada como um todo, né? Então, polegada fracionária não é comum. Por exemplo, se for fazer uma medida da altura de uma pessoa, né? Normalmente você não vai estar fazendo uma relação em polegada fracionária, né? A polegada fracionária é justamente para poder limitar as dimensões que são comercializadas, né, entre os países que atuam com essa unidade de medida e vice-versa, tá bom? Bom, quanto à definição, a polegada é do sistema métrico inglês, né? A sua denominação que diz respeito à simbologia, a gente tem o termo int e a simbologia in ou as aspas, né? Como marcado aí, né? Então, a unidade de comprimento usada no sistema imperial de medidas, que é o sistema inglês, onde uma polegada equivale a 2,54 centímetros ou 25,4 milímetros. Bom, nessa imagem a gente tem justamente a relação de equivalência, né, entre polegada e milímetro, né? Aqui está a relação do comprimento de uma polegada, né? Então ele está indo até aqui, que é a marcação do 1. E aqui a coincidência dessa 1 polegada, você observa que ela está passando um pouquinho do 25. E aqui está justamente marcando lá como se fosse 25,4, né? Então, é a relação de equivalência que você tem entre a polegada e o milímetro, né? E aí o que é comum de se utilizar é justamente as frações da polegada, né? E com base nessas frações de polegada você tem o equivalente enquanto milímetro, né? Então, 1/8 de polegada, 3/4, enfim. Essas divisões da polegada, elas são verificadas com precisão até 128 divisões, né? Ou seja, a gente tem como precisão até 1/128, né? Ou seja, a polegada dividida em 128 partes, né? Na maioria dos equipamentos, né, é comum até 1/32, né? Até a 32ª divisão, mas existe até 128 divisões, tá bom? Bom, aí é justamente um instrumento que a gente consegue fazer a medição, né, dessas 128 divisões, que aqui no caso é um paquímetro. As nossas próximas aulas de leitura em paquímetro, a gente vai tratar sobre leitura com paquímetro de polegada fracionária, né, ou polegada ordinária também, como é chamado. E normalmente o mesmo paquímetro que você faz a leitura em milímetro é o mesmo que você faz em polegada. O que muda é a escala, né? Aqui o do milímetro aqui é de baixo, né? E a da polegada é daqui de cima. Então a gente vai estar fazendo também essas análises de interpretação de medida em polegada fracionária com paquímetro, tá bom? Bom, não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Nas próximas aulas a gente vai estar vendo conversão de polegada fracionária para milímetro e de milímetro para polegada fracionária. Valeu!